Olá, eu sou Ana Maria Mendes, sou fonoaudióloga e você está no canal Momento com a Fono. Eu acredito que quando você viu o título deste vídeo, né, o título que eu dei para este vídeo, você deve ter se pensado, se eu não errei, deve ter estranhado, deve ter achado esquisito, mas eu te garanto que sim, o funcionamento do intestino ele tem a ver com a fonoaudiologia, sim. E é disso que eu quero falar um pouco agora, é isso que eu quero explicar. O funcionamento o trato digestivo, né? Vamos começar do começo. O trato gastrointestinal, que a gente chama o trato digestivo, ele é o espaço que corresponde, né, a, ao trajeto entre a boca e o ânus. E a gente vai ter então algumas estruturas aí nesse espaço, né, bem conhecidas como esôfago, estômago, intestino. Então, se a fonoaudiologia tem a sua atuação propriamente na boca, né? E se o trato gastrointestinal é o espaço entre a boca e o ânus, a fonoaudiologia tem sim a ver com o funcionamento do intestino. Mas vamos entender por quê. A gente sabe, então, que o nosso intestino ele funciona por algumas questões, por algumas características. Então, a questão das fibras, né, sejam elas solúveis, insolúveis, presentes nas frutas, nos legumes, nas sementes, nas carnes, na nossa dieta, na nossa refeição, de uma maneira geral. A água, de mais importante, que a gente bebe e que vai, então, também ajudar tanto na formação do bolo fecal, quanto em todo o seu trajeto, né, no trânsito intestinal, e a questão do movimento. E é justamente sobre a questão, então, sobre a questão das fibras e da água, o pessoal da nutrição, as nutricionistas estão mais aptas e é a praia delas falarem, é a praia deles conversar sobre isso. Mas eu quero falar justamente do movimento. Então, primeiro, eu quero falar de dois tipos de movimento relacionados então com a função intestinal. Primeiro é o movimento do nosso corpo, né? Então, o nosso intestino ele funciona também porque a gente senta, levanta, sobe uma escada, desce, levanta os braços para trocar de roupa, levanta, abaixa os braços, coloca uma roupa no varal, toma banho. Todos esses movimentos com o nosso corpo vão então ter também interferência e influência na nossa motilidade intestinal. E falando então de movimento, né, uma coisa que comprova isso que eu estou falando, que não é uma mentira, por exemplo, pessoas que ficam muito na cama, ou porque estão hospitalizadas, ou porque não podem andar, ou porque não conseguem mais andar, vão ter então uma função do intestino bem diminuída, vai ser bem mais difícil do intestino trabalhar, do intestino, né, realmente funcionar. Mas eu quero falar também de uma outra questão motora, de uma outra questão do movimento na nossa boca. Então, se a função, né, gastrointestinal tem início na nossa boca, a gente precisa então que essa boca tenha uma função adequada para também colaborar no trânsito intestinal. E o que a nossa boca faz? Ela fala, mastiga, engole. Então, os próprios movimentos musculares simplesmente da fala já também ajudam, né, no nosso trânsito intestinal. A deglutição, que eu tenho o recrutamento e a participação de uma vasta gama aí de músculos, e a mastigação. E eu quero falar, né, com mais propriedade e mais especificamente, então, sobre a questão mastigatória. A gente sabe que a força da mastigação, a quantidade de ciclos, todos os aspectos que envolvem a mastigação, eles vão estar relacionados à dureza, né, à consistência, à firmeza do alimento. Fato é que um purê a gente mastiga muito menos do que uma carne, do que uma castanha, né, do que um alimento, então, do que uma cenoura crua, do que um alimento mais fibroso. E por que eu preciso, então, para mastigar bem? Eu preciso que meu nariz funcione bem, eu preciso respirar bem. Isso, tá correto, você não entendeu errado, né? Para eu fechar a boca para mastigar, eu preciso poder respirar pelo nariz. Nós estamos agora na fase do inverno, tem bastante gente aí resfriada, mas cuidar principalmente dos casos alérgicos, que eles não têm cura, mas eles têm controle, têm tratamento. Então, prevenir as crises para que o nosso nariz funcione adequadamente. A função do lábio
Então, é o lábio que vai segurar os alimentos, que vai proporcionar que os alimentos fiquem dentro da boca e que não caiam dela. Os dentes, né? Então, eu tenho que ir, sim, periodicamente no dentista, para que a minha função aí dos dentes seja totalmente, né, revista, revisada, desde uma simples limpeza, uma restauração que está quebrada, uma cárie que eu preciso tirar do dente, um implante, um tratamento de gengiva, um posicionamento dos dentes com a ortodontia, não importa o que seja, mas eu preciso cuidar da saúde da minha boca, da saúde bucal também com os dentistas. E a própria questão muscular do meu rosto, que é o que vai dar sustentação para eu conseguir mastigar. Então é bem importante, né, que o fonoaudiólogo, o otorrinolaringologista ou alergista, o cirurgião dentista, então, estejam também incluídos, né, no tratamento das questões gástricas, porque eu não tenho só uma questão gástrica, eu só não tenho uma dificuldade de funcionamento do intestino porque eu não como fibra e porque eu não tomo água. Isso também é correto. Mas também eu posso ter dificuldades porque a questão da minha movimentação no início desse trato digestivo está baixa, está pouca ou está ineficiente e inadequada. Então, eu quero indicar para vocês que vocês procurem o fonoaudiólogo da confiança de vocês e adequem, né, a questão da mastigação, da deglutição, das funções orais, também para ter benefícios na função do intestino. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos e espero que vocês tenham gostado desse tema. Até lá, tchau, tchau!